Zack Snyder conseguiu, lançou o pior filme de sua carreira. E não estranhe, nessa crítica aqui eu vou levar tudo de forma mais leve, mais jocosa, não levando o filme tanto a sério. Afinal, ele é uma piada. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre Rebel Moon, a Menina de Fogo parte 1. Uma pequena vila camponesa em um planeta distante é oprimida por um estado autoritário que domina a galáxia. Nesse local, uma jovem se revolta contra isso e decide partir em uma aventura para reunir guerreiros e se rebelar. Rebel Moon, a Menina de Fogo parte 1, lançado em 2023 pela Netflix, é o mais novo filme de Zack Snyder. Um projeto que originalmente o diretor apresentou para a Lucasfilm, para a Disney, para fazer parte do universo Star Wars. No entanto, esse projeto foi descartado e ele acabou recorrendo à Netflix, fazendo uma série de adaptações para mudar aquelas coisas mais características de Star Wars e contar a sua história independente. E eu inicio essa crítica citando esse ponto porque é muito perceptível essa influência de Star Wars para a construção de todo esse mundo e para as discussões propostas aqui. Essa coisa da resistência se opondo a um governo intergaláctico autoritário, a gente já viu isso antes. Inclusive não só em Star Wars. Vários épicos espaciais acabam por abordar essa temática. E talvez esse seja o principal calcanhar de Aquiles de Rebel Moon. Não existe originalidade alguma. Tudo a gente já viu antes e parece uma reciclagem. Inclusive, para além dessas características do macro desse universo parecerem clichês, a jornada individual da nossa protagonista também é. É muito parecido com o que a gente já viu, por exemplo, em Sete Samurais, o primeiro a se utilizar dessa estrutura, que depois foi repetida em faroeste, em filmes de animação como Vida de Inseto, entre outros. Isso volta a aparecer aqui, essa protagonista que está sendo oprimida junto de seu povo e parte numa aventura montando uma trupe de pessoas com diferentes características para treinar esse povo oprimido e se revoltar. E se utilizar dessa estrutura já tão consolidada não é necessariamente algo negativo. Poderia ser bem feito. A questão é que você dependeria dos personagens. E aqui a gente entra em outro ponto delicado de Rebel Moon. A protagonista não tem força alguma. Não tem presença, não tem carisma, não atua bem. Essa é a real, vou ser bem sincero. Ela é basicamente um The Rock mulher. Inclusive essa é uma personagem resumida a carões e flashbacks com ela contando a sua história. E meu Deus, que sacos são esses flashbacks, tão pouco inspirados. E aí você pensa, já que a protagonista não tem força, o diretor pegou alguns coadjuvantes ali para dar um tempinho de tela a mais e brilhar, se destacar, cativar o público, talvez trazer um alívio cômico, coisa do tipo. Não, mas Zack Snyder não faz isso, muito pelo contrário. Todos os coadjuvantes são super desinteressantes. E ele vai se utilizar da mesma estruturazinha para apresentar cada um deles. A nossa protagonista vai até um novo local, lá esse coadjuvante novo dá o seu showzinho, faz o seu show-off em uma cena de ação, ou em um discurso, ou mostrando que ele tem certa influência, aí ele se une ao grupo e dali em diante ele fica de fundo fazendo carão, concordando e soltando uma frase ou outra. E aí eu acho até engraçado que por mais que o filme tenha boas escolhas de design na construção dos mundos, na construção das criaturas, nos figurinos, onde o filme mais derrapa é no visual desses coadjuvantes. Falta inspiração, as referências são tanto quanto óbvias e chega a ser caricato de um jeito ruim. Um dos coadjuvantes ali me lembra muito o Escorpião Rei do já citado
The Rock. Existe uma outra lá que bebe, obviamente, da influência japonesa, ela parece uma samurai ou algo do tipo, e aí o filme toca sempre que ela tá em cena uma musiquinha com a vibe oriental. Aí a gente tem um outro lá que é um contrabandista, e aí ele muito parece o Endor, que a gente viu lá no Rogue One e depois na sua série solo. A gente tem a figura do general cansado que já se aposentou, mas vai retornar aos campos de batalha. Desmond Rousseau até tenta apresentar ali uma presença e uma segurança para o seu personagem, mas não existe espaço, o roteiro não deixa ele brilhar. E aí, já que eu tô comentando dos personagens, da estrutura da história, em vários momentos eu fui remetido ao RPG. Seja pela forma com que os personagens são divididos em espécies de classes, mas também por alguns elementos cênicos. Tem ali o baú armadilha, que aqui no caso é meio que uma prisão, uma coisa de contenção de criminosos, entre outros elementos um pouco mais sutis. São coisas pequenas, mas quando aparecem ali, de certa forma, me agradam. We're not here to bring any. Are you ready? E agora vamos tocar naquele ponto sensível. Toda a estética do Zack Snyder. Obviamente aqui ele vai se utilizar de todas aquelas coisas recorrentes em sua filmografia. Rebel Moon é cheio de câmera lenta, inclusive alguns ali muito desnecessários. É cheio de contraluz, é cheio de cenas extremamente posadas, onde os personagens praticamente olham para a câmera com a mãozinha na cintura e um olhar sedutor. Mas o que realmente me chamou a atenção nesse aspecto é como ele vai conduzir a ação. Aqui de forma um pouco mais engessada do que costumeiramente ele acaba fazendo. A decupagem é um pouco mais dura. Os cortes estão na mesma intensidade, pelo menos eu acredito que estejam. Mas os enquadramentos e como ele vai tentando nos localizar espacialmente na ação, não sei se funciona tão bem. A ação também tá mais lenta, e aí não é um trocadilho com a câmera lenta não. Não sei se ele trocou, por exemplo, o coreógrafo que costumeiramente trabalha com ele, mas eu senti uma diferença bem brusca aqui. Assim como eu senti muito intensamente a oscilação do CGI. Horas funcionava muito bem, inclusive todas essas cenas que o CGI tá bom estão nos trailers, e horas o CGI é terrível. Em alguns casos eu defendo e acho que funciona o teor mais fake, entre aspas, dos efeitos visuais, mas não é o caso aqui. Não me parece uma escolha artística, mas sim uma má execução, uma falta de competência, principalmente na integração do real com o digital. Os chroma keys, os momentos que os nossos personagens tocam numa criatura digital, tudo isso tá muito mal feito. Além da falta de textura em algumas naves, asteroides, planetas, sério, me incomodou profundamente. Existe inclusive um momento que dois personagens param ali para acampar e você claramente vê a divisão do digital pro real. As pedras ali muito bem feitas, o matinho e aquele fundo totalmente chapado, parecendo uma pintura. E até para não parecer que eu fiquei só batendo no filme, sendo até que eu ressaltei um outro ponto positivo aí ao longo da crítica, eu volto a falar do design de algumas escolhas que eu acho muito coerentes. A construção de alguns mundos, eu gosto de como ele trabalha ali aquela sujeira, aquela vertente mais urbana, assim como eu gosto de como ele trabalha a vertente mais camponesa. Tudo funciona muito bem. Existem boas inspirações na cultura asiática, na estética da Segunda Guerra Mundial, na estética soviética também, é bem perceptível em alguns momentos aqui. Existem boas ideias, você vê que existe criatividade ali no Zack Snyder e que ele consegue bolar boas sequências. A questão é juntar tudo isso em uma história única, em uma identidade visual minimamente eficiente. E isso ele realmente não consegue. Rebel Moon, A Menina de Fogo Parte 1, é um desastre. É um daqueles típicos casos de filme
que é criado um hype, é criado todo um burburinho em cima e no final não entrega. Who among you is willing to die? Inclusive eu sei que por conta dessa crítica eu vou ser massacrado pelos fãs do Snyder. Ele tem um fandom muito forte e muito atuante. Mas sério, gente, eu prometo, eu juro, na verdade, que não é nada pessoal com ele. Eu não desgosto do Snyder, eu adoro Madrugada dos Mortos, eu defendo o Army of the Dead que a galera massacra, eu adoro 300, eu curto Batman vs Superman, tem um vídeo aqui no canal rasgando elogios para Homem de Aço. Então assim, realmente não é algo pessoal com ele. Esse filme não funcionou pra mim. Inclusive agora eu quero saber a sua visão. Vai aqui nos comentários, me diz o que você achou do filme, me diz o que você acha do Snyder, vamos conversar, vamos debater, vamos trocar. Às vezes você dá um argumento que faz eu começar a gostar mais do filme, ou se eu te convenci de algum ponto, também manda aqui embaixo. Vamos trocar, o espaço é pra isso. Inclusive eu já peço o like e a inscrição, ativando o sininho para receber as notificações. E se você tem um amigo que gosta ou que não gosta do Snyder, manda o vídeo para ele. Compartilha aí no Zap, no Facebook, no Twitter, onde você quiser. Manda lá. Valeu, gente. Um forte abraço e fui!